Boa tarde! Vamos lá continuar a nossa aula? Guaratinguetá, 29 de junho de 2020, nossa aula de História. Vamos começar a fazer a correção dos exercícios da página 115 e 116. Então, vamos lá. Primeira aí, diálogo com texto. Era para nós observarmos esta imagem desta família, né? E responder aí algumas perguntas. Este grupo de pessoas representa, tem duas alternativas para vocês, uma família atual ou uma família antiga. Então, vamos lá. Número 1, é uma família antiga. Embaixo está pedindo para a gente justificar, identifique a sua resposta, justifique sua resposta. Por que que ela é uma família antiga? O que que eu pude observar nesta imagem que ela é uma família antiga? O tipo de roupas, os móveis e os brinquedos antigos que aparecem na imagem. Olha lá, o relógio, aquele relógio antigo de parede. As crianças estão vestidas com roupas antigas, que era tipo uns vestidos. Ou então o outro menininho tá lá com uma blusa de gola alta, um paletózinho, né? O pai está escrevendo aí com uma pena, não com uma caneta. Os brinquedos são brinquedos de madeira. Todos brinquedos antigos. A número 2 está pedindo para vocês compararem a família de vocês com a família da foto. Então, a professora não escreveu a resposta aqui porque é uma resposta pessoal. Depende de cada família que nós vamos responder aí fazendo a comparação. A número 3 está pedindo para nós escrevermos o nome da família da Tina. Então, nós pegamos lá a árvore, voltamos lá na página 113 e olhamos os nomes, né? Então, tem lá o nome dos pais da Tina. Quem são os pais da Tina? Vocês terão que ter escrito aí Pedro, aí tem Maria. Aí tá perguntando os avós paternos. Lembra que a professora explicou que o P e o A era para nós lembrarmos que avós paternos eram os avós por parte de pai. Então, quem eram os pais do pai dele? O nome certo seria Jorge e Marta. Avós maternos, lembra que começa com o mesmo comecinho da mãe também? Essa primeira sílaba da palavra maternos começa com as duas letrinhas da palavra mãe. Então, quem eram lá os avós maternos? Avós maternos são os pais da mãe da Tina. Se vocês olharam bem lá na árvore que estava do lado da mãe, vocês verão que a resposta seria Carlos e Beatriz. Então, essa é a família da Tina. Observem bem, todos os nomes, como a professora deu a dica, começaram com letra maiúscula, porque todas as vezes que nós vamos escrever nome de pessoas, cidade, estado, nós temos que pôr letra maiúscula, ou então no começo da frase. Olha, a professora colocou. E aí, terminando o terceiro exercício, a família da Tina é formada por
Quantas pessoas? Quem mora na casa da Tina com ela? Lá na árvore estava escrito do lado do nome dela o nome da irmã. Então, na casa da Tina mora a mãe, o pai, a Tina e a irmã. Resposta correta. Quatro pessoas. Vocês podem responder a resposta ou escrevendo ou colocando o número. Todos dois estão corretos. Formada por 4 pessoas. Agora nós temos aí o número 4, né? Falando quais atitudes, com um quadro aí de quais atitudes eu posso ajudar aí. Então, a professora vai fazer uma mágica aqui na lousa e vamos montar o quadro para a resposta número 4. Combinado? Continuando os nossos exercícios número 4. Tínhamos aí várias alternativas, né? Assinale com um X as atitudes que representam uma convivência positiva em casa. E vocês tinham que fazer um X nas alternativas corretas. Então, vamos lá. A professora pôs aqui no quadro só as alternativas corretas que nós tínhamos que marcar com um X. Primeiro aí, a ser marcado. Nós vamos começar a ler. E vamos lá. Manter seu quarto organizado e cuidar de seus pertences. Essa é uma das alternativas. Seguindo, organizar seus brinquedos no lugar após a brincadeira. Terceiro, apagar a luz ao sair de qualquer ambiente. Você foi no quarto pegar alguma coisa, entrou, acendeu a luz, terminou de pegar, apague. Foi ao banheiro, saiu, apague a luz. Obedecer às regras estabelecidas pela família. Que isso, professora? Regras estabelecidas pela família. São os combinados que a mamãe ou o papai ou a vovó, alguém faz com a gente. Por exemplo, primeira regra, primeiro combinado, quando você acordar, depois de você lavar o rosto, escovar os dentes, primeiro você vai fazer sua tarefa para depois brincar. Ou então você vai ler um livro para depois brincar. Ou combinado, mãe, depois que eu acordar, posso assistir meia hora de desenho primeiro? Assiste meia hora, depois vai fazer alguma tarefa. Ou então é combinado com a mamãe de você pôr a sua roupa suja sempre no mesmo lugar, né? Guardar os sapatos sempre no mesmo lugar. Isso que são as regras estabelecidas, são os combinados que vocês fazem com a mamãe aí em casa. E por último, a nossa última resposta aí que a gente tinha que ter marcado um xizinho no nosso quadro, colaborar e ajudar as pessoas da família sempre que possível. Esse último aqui também já vale para os vizinhos, que é a nossa próxima questão aí, não é? Número 5. O que nós podemos fazer com a nossa vizinhança? Além de dar bom dia, boa tarde, ser sempre prestativo, ajudando, quando a gente percebe que um vizinho precisa de uma ajuda, a gente pode também colaborar, né? Se a gente não ficar jogando as coisas na porta do vizinho, que tem gente que tem essa mania feia, ou então ao perceber que meu vizinho não está podendo sair de casa porque está doente, eu pergunto para ele, está precisando de alguma coisa? Isso é colaborar e ajudar também os seus vizinhos. Então, dar bom dia, boa tarde, ser educado, colaborar. Todas essas questões, essas opções, essas respostas podem estar na número 5. Seguindo agora, não mais nas páginas 115 e 16, nós vamos começar agora lá na ampliação dos saberes, tá? Então, vocês vão lá para a próxima página. Lá no cantinho tá para a gente marcar a data.
vão marcando a data para a gente começar aí o nosso próximo assunto, seguindo com o conteúdo. Marcaram a data? 29/6/2020, lá no cantinho. Na página, agora nós vamos conversar sobre as páginas 117 e 118. Então, agora, página 117 e 118, né? Tá escrito aí, hora do texto. E a hora do texto, nós vamos falar sobre um tipo de vizinhança. Tá aí, né? Então, nós vamos falar sobre a nossa convivência com os índios, né? E, por falar em vizinhança, a convivência das crianças indígenas. Então, nosso tema agora são as crianças indígenas. Colocaram a data? Deu tempo? Deu, né? Então vamos lá. Por que é importante falar sobre essa vizinhança? Por que nós vamos falar sobre as crianças indígenas? Porque os índios foram os primeiros habitantes que chegaram no nosso país. Isso mesmo. E antigamente essas crianças eram criadas só nas aldeias. Não tinham contato com o mundo fora da aldeia. Então, tudo que elas aprendiam era ali dentro da aldeia com as pessoas mais velhas, falando somente o seu idioma. Elas não iam às escolas, não, aprendiam tudo ali. E como que elas aprendiam? Aprendiam brincando. Brincavam e aprendiam. Aí está escrito algumas coisas que elas aprendiam: caçar, pescar, plantar, fazer alguns artesanatos, que a gente chama de artesanato, né? Fazer aí as panelas de barro, cesto de palha e algumas outras coisas. Os brinquedos delas também eram feitos todos ali. Então, embora elas não fossem à escola, elas aprendiam brincando. Aprendiam a caçar, pescar, plantar, fazer os jarros, os cestos, né? Tudo que era muito importante para a sobrevivência deles ali na aldeia. Com o passar do tempo, eles começaram a conviver com as pessoas fora da aldeia, os não indígenas. Começaram a ter contato com outros costumes, com outro tipo de cultura. E hoje essa escola, e hoje eles frequentam a escola, mas é uma escola diferenciada, como traz aí o conteúdo na nossa apostila aí na página 117. Vocês podem acompanhando aí. É uma escola diferenciada. Quem é o professor nessa escola? O próprio índio. Ele é o professor, ele é que ensina tudo. Os índios vão, se formam e voltam para ensinar para elas. Por que essa escola é diferenciada? Porque além do português, da matemática, da história, da geografia e algumas outras matérias que nós temos na nossa escola, eles também vão aprendendo a falar tudo na língua deles. Cada tribo tem uma língua. O tupi é uma delas, uma das mais conhecidas. Então, eles têm aulas também em tupi, que é uma linguagem própria dos índios, que nem nós temos o nosso português, que nós aprendemos as letras, aprendemos as palavras, eles têm o tupi na linguagem deles. E vai preservando assim os costumes e as tradições. Agora, a professora vai deixar para vocês aí um vídeo
Isso, a professora vai dar sequência à nossa aula, vocês vão assistir o vídeo de um relato, como é a vida de um menino indígena. E depois que vocês assistirem esse vídeo, a professora vai conversar mais um pouquinho com vocês e vamos encerrar aí dando dicas para realizar o exercício que está na página 118. Prestem atenção no vídeo, para vocês saberem depois fazer a atividade na página 118. Volto já depois do vídeo. Como será a rotina de quem mora em uma aldeia? Fomos conferir em Olivença como uma criança indígena divide o seu tempo entre os estudos, as brincadeiras e o seu gosto pela leitura. Acompanhe. Meu nome é Jonathan, meu nome em tupi é Ibe, significa terra. Eu gosto mais de brincar, estudar. É na aldeia Itapuã, situada em Olivença, município de Ilhéus, no sul da Bahia, que Jonathan passa a maior parte do seu tempo. Aqui, sua rotina é diversificada e o que não falta é disposição para brincar. Depois da brincadeira, é a vez da educação. Para chegar até a escola, os alunos percorrem essa estrada por cerca de 40 minutos. Antes que a aula comece, um ritual é realizado. Além do ritual, os alunos também aprendem sobre cultura indígena e a língua tupi. A gente trabalha com as crianças o Poronci, trabalha na questão da língua, trabalha na questão do artesanato, do traje, de sua roupa, de sua configuração, seu próprio traje para fazer as suas apresentações e se reconhecer, se auto-reconhecer como indígena. Eu fico muito feliz quando eu chego para a gente cantar, para a gente brincar. Então, para mim é uma alegria imensa ver uma criança que até um certo tempo não falava e hoje já canta uma música que uma professora de cultura ensinou. Jonathan sempre se interessou pela leitura. Frequentar a biblioteca e ter contato com os livros é um hábito que adquiriu desde que aprendeu a ler. Eu gosto muito de ler, porque aí a gente desenvolve mais aprendendo, estudando, aí a gente já aprende mais ainda a língua tupi e outras coisas a mais, ainda até o português. A leitura não é praticada só na escola. Em casa, sua relação com os livros também é intensa. Ele tem bastante cuidado com os livros, né? E tá sempre ali lendo para aprender mais o que ele não sabe, né? Tem hora que ele tem muita dificuldade com a leitura, né? Aí fica ali se esforçando para ver se aprende mais. Fica assim, quebrando a cabeça, vai lá, tenta, apaga, escreve de novo, até quando acerta fazer direito. Nos momentos em que não está estudando, tomar banho de rio com os amigos é a opção preferida de Jonathan. E como toda criança, ele também tem um sonho. Meu sonho, quando eu crescer, quero ser motorista e o que eu quero ganhar mais é uma bicicleta, que minha irmã tem, ela não deixa ninguém brincar. E aí, gostaram do vídeo? Acharam o vídeo legal? Agora, para terminar, a professora trouxe para vocês algumas imagens para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os índios. Então, existem várias tribos, como a professora já disse. Cada um tem o seu jeitinho, sua característica. Alguns pintam só uma parte do rosto, outros pintam o rosto e parte do corpo. Lá fala que as crianças aprendiam a fazer as panelas de barro, cestos, né, e tudo mais. Aqui está algumas fotos dessas panelas de barro, dos jarros, pulseiras de madeira, alguns artesanatos com a pena. Temos também aqui, olha lá os índios com as flechas, preparados para caçar. Aqui nós já vemos um índio com um peixe na mão. Eles usam, às vezes eles mergulham para tentar pescar o peixe, ou então eles usam a flecha também para pescar. E a professora olhou algumas brincadeiras também. Então vamos começar com brincadeiras próprias deles.
Olha lá, eles colocam um pedacinho de madeira no chão e tentam acertar com a flecha. Ou como apareceu no nosso vídeo, depois que eles terminam tudo, eles gostam de nadar nos rios que tem ali perto. Algumas brincadeiras são parecidas com a nossa, só que eles não parece cabo de guerra? Só que olha só que eles estão usando. Não é uma corda, né? É um galho. Essa brincadeira aqui, tá vendo? Eles seguram e os de trás puxam, como se eles estivessem arrancando mandioca. A primeira ali é como se fosse a mandioca, que finca bem as raízes na terra, então ele tem que segurar ali e os demais tentam puxar. E brincadeiras também, como as nossas, né? Como algumas de nossas brincadeiras. Brincadeiras de roda, cantando as músicas deles. E eles também, algumas, já começaram a brincar de bola. Viram? Quantas coisas! Como foi importante aprender um pouquinho sobre eles? Então vamos lá, as crianças indígenas. No começo, quando elas não iam à escola, elas aprendiam brincando a fazer o quê? A caçar, a pescar, a plantar e a fazer os artesanatos. Por que a professora pôs este aqui? Porque para encerrar esta aula, nós temos aí um desafio para vocês, né? Você aprendeu que a criança indígena, quando era pequena, quando ela não ia para a escola, ela aprendia de um jeito diferente. Aprendia este aqui. Depois, quando ela passou a ir para a escola, ela não deixou de fazer essas coisas, né? Mas ela passou a ir para a escola e continuou fazendo isso aqui. Caçar alguns animais, pescar o peixe também para alimentação, a plantar. Lembra que antes nós vimos que os índios contavam a passagem do tempo pela época de colheita e de plantio? Né? Muito importante para eles. E alguns artesanatos. Hoje em dia o artesanato também é fonte de renda para os índios. Então vamos lá. Aí está pedindo para vocês representarem como as crianças aprendiam por meio de um desenho. Então escolham aí alguma das alternativas ou mais de uma das alternativas que a apostila nos traz e representem aí um desenho bem bonito, bem colorido, para depois, quando a professora pegar a apostila e for fazer a correção, escrever lá: que lindo, que capricho, como a professora já fez em alguns desenhos de vocês, tá? Essa informação tá no texto aí do lado, na página 117, no primeiro parágrafo aí, se vocês quiserem dar uma conferida, reler novamente. Então, por hoje é só, vamos terminando a nossa aula de história e até segunda-feira que vem. E até a nossa aula de geografia daqui a pouco. Tchau, tchau, crianças!